Nós discutimos um pouco nos vídeos anteriores forças dependentes da velocidade, e a gente vai mostrar que no caso unidimensional, esse problema pode ser resolvido exatamente. A gente vai mostrar que ele é possível reduzir ele a quadraturas, a gente vai ver exatamente o que isso significa ao longo desse vídeo. No vídeo passado, nós vimos que efeitos dissipativos, como por exemplo a resistência do ar, correspondem a forças que dependem da velocidade. E a gente aprendeu a modelar, em alguns casos, como que se dava essa dependência. Então, no caso em particular da resistência do ar, essas forças resistivas são às vezes são em geral chamadas de arrasto, forças de arrasto. Nesse vídeo, a gente vai se restringir aos casos nos quais a força depende apenas da velocidade, tá? Então, vou supor que a força total aqui não depende nem de x e nem de t, depende só de v. E um exemplo paradigmático para isso é justamente queda na presença de resistência do ar, né? No qual a força resultante vai ter aqui o peso, né, que é um constante, e a força de arrasto, que depende só da velocidade. Problemas mais gerais pode acontecer da força depender da velocidade, mas também da posição, por exemplo, ou do tempo. E a gente vai ver nos próximos vídeos como que a gente lida com esses casos. A vantagem quando a força depende só da velocidade, a gente consegue uma solução também exata, como havia sido o caso quando a força era função só da posição, que a gente já estudou, tá? Um caminho diferente que a gente vai seguir. Não dá para usar a mesma abordagem. A força dependente da posição tinha o conceito de energia potencial que a gente podia definir, que facilitou a nossa vida. Agora não tem como fazer isso, vai ter que ser outro caminho. Mas quando a força depende só da velocidade, tem vários exemplos físicos interessantes que isso acontece, que esse é um deles, a gente vai mencionar outros. Aí a gente consegue também uma solução exata. Então vamos começar buscando essa solução e a ideia é a seguinte, né? Se a força depende só da velocidade, a força resultante, a gente então tem que a segunda lei de Newton pode ser escrita nessa forma. Então, em vez de escrever a aceleração como derivada segunda da posição, é mais conveniente escrever como derivada primeira da velocidade. E aí nessa forma a gente consegue resolver diretamente. Primeira coisa, só chamar atenção, até fazendo contraste com vídeos anteriores, nesse caso não dá para você saber nenhuma relação de escala sem conhecer quem é o f de v. Não tem nenhuma que seja possível, porque nota que se você mexe na posição, faz uma reescala da posição, isso vai afetar a velocidade. E aí você tem que saber como que a força depende da velocidade para saber como que vai reescalar o lado direito da equação. Se você muda o tempo, você também vai mexer nesse termo da direita. Você só pode mexer a massa, mas aí mexendo num só não vai ter como fazer nada, né? Porque você não tem com o que comparar, tá? Então, realmente, aqui, a priori, não dá para falar nada. Compara com o caso da posição, que uma força arbitrária da posição, a gente ainda conseguiu usar argumentos de escala para descobrir algo sobre a resposta, antes mesmo de saber qual era a dependência funcional, né? Aqui não dá para fazer isso. Mas sem problema, a gente consegue resolver essa equação diretamente. Para isso, quer dizer, a gente basicamente passa o dt para o lado, o f para o outro, e aí a gente fica com uma equação dessa forma, tá? Tentem pensar como é que a gente pode argumentar isso de uma maneira mais rigorosa, qualquer coisa tragam para a nossa discussão, tá? Mas, basicamente, quer dizer, tendo essa equação, agora basta a gente integrar dos dois lados. E aí a gente fica com essa expressão aqui. Então, qualquer f de v que você bote aqui dentro, você reduziu o problema, você saiu de uma equação diferencial e reduziu ela a uma quadratura, né, que é o jeito técnico de dizer. Ou seja, a gente reduziu ela a uma integração simples de cálculo 1. E aí, de posse da velocidade, ela ficou, em princípio, ela está implícita aqui, né? Mas a gente consegue agora descobrir qual é a posição, né? Como função do tempo. Então, nota que, de maneira simbólica, né? A gente pode dizer, então, que o v de t ele vai ser alguma função, que eu estou chamando de xi, da velocidade inicial e de t sobre m. Quando você inverter isso aqui, quer dizer, como o lado esquerdo depende do tempo só através da combinação t sobre m, o v de t, quando você isolar, vai ter que ser alguma função, pode ser uma função complicada, mas vai ter que ser alguma função de t sobre m e do parâmetro aqui da velocidade inicial, tá? E aí, em termos desse xi, é mais conveniente a gente escrever quem é o x de t, que agora é só integrar no tempo. Então, você vai ver que o x de t vai ser a posição inicial mais a integral no tempo desse xi. Depois a gente vai ver alguns exemplos.
Mas o que é importante destacar é que a gente já tem, então, aqui a solução completa em termos de duas quadraturas. Ou seja, uma das quadraturas, dada a força, você substitui aqui e descobre quem é o V de t. Tá? E aí você pode escrever, dado V de t, você pode encontrar essa função xi, substitui aqui na segunda quadratura e acha quem é a posição como função do tempo. Ou seja, a gente reduziu um problema de equação diferencial ordinária a duas integrais de cálculo 1. Tá? Pode ser que seja difícil fazer essa integral, mas agora virou, quer dizer, calcular a área embaixo de um gráfico. Já não é mais resolver a equação diferencial que a gente tem que fazer. Então, nota que, compara o que a gente tinha feito antes. Quando a gente tinha a força como função da posição, a gente também conseguiu reduzir o problema a quadraturas e ter a solução exata, quando a força depende só da posição. Quando a força depende só da velocidade, também. A gente vai ver que quando a força depende da posição e da velocidade, a coisa fica mais enrolada, tá? Quando depende junto das duas. Mas nesses casos, tem várias situações físicas que se encaixam, né? Uma força que depende só da posição ou só da velocidade, a gente tem soluções exatas, né, em termos dessas quadraturas. Nota que aqui, sempre que você tem soluções, você tem que estar em termos das condições iniciais. Elas aparecem aqui. Então, aqui você tem o V0 e o x0, né, que você tem que determinar para você poder obter a solução. No caso, quando a força era a função só da posição, a gente viu que era mais conveniente escrever em termos da energia e do x0, porque a energia era uma grandeza conservada. A energia não é mais uma grandeza conservada. Até deixo para vocês aí o desafio de pensar será que nesse tipo de equação aqui vão ter grandezas conservadas? A gente vai voltar nisso bem mais para frente, mas eu já adianto que não tem nada tão simples quanto o que era no caso da força dependente da posição, que a gente tinha uma expressão genérica, né, para uma grandeza conservada, que era energia cinética mais um U de x, e a partir da força a gente conseguia calcular diretamente quem era esse U de x. Então, essa expressão, uma coisa assim, bonitinha, fechadinha desse jeito, não tem, tá? Mas depois a gente volta a essa discussão bem mais para frente no curso. Como uma primeira aplicação, vamos considerar a situação em que só tem uma força de arraste presente. Não tem mais nenhuma outra força. Então, um exemplo físico é, por exemplo, pensar num bloquinho aqui, menos denso que o fluido, né, que está em equilíbrio. E aí, de repente, você dá um peteleco nele aqui para o lado, tá? E aí, a ideia é que depois desse peteleco, ele vai andar um pouquinho para o lado e vai parar. E a gente pode, por exemplo, se perguntar quanto que a partícula percorre até parar. E essa resposta exata a gente vai ter que resolver essa equação de movimento. Mas, de novo, como a gente vem destacando ao longo das aulas todas, quando possível, é sempre rico a gente tentar obter o máximo possível só pensando via análise dimensional. E esse é um caso que sai diretamente. Vocês podem ver que a distância ela vai ter que ser proporcional a mv0 sobre b. Então, isso aqui faz sentido qualitativo. Quanto maior a velocidade inicial que você dá, mais ela anda. Tá? Quanto menor o arrasto do fluido, mais ela anda. Se não tiver arrasto nenhum, em princípio, ele anda para sempre. Claro que, em princípio, em alguma hora ele tromba aqui na parede, mas aí no momento que bate na parede, a equação de movimento não é mais essa, tem outras forças. Mas então você qualitativamente pode interpretar essa fórmula e pode até, inclusive, tentar demonstrar ela por mecânica da similaridade. É mais sutil, mas quem tiver interesse pode, como um desafio, tentar mostrar isso aqui por mecânica da similaridade. E a gente agora vai tentar reobter isso a partir da solução geral, treinando as técnicas que a gente apresentou. Vamos então buscar a solução dessa equação. E primeira coisa, nota que m sobre b tem dimensão de tempo, tá? E vai ser realmente aqui uma escala super importante para o nosso problema. Nota que com os parâmetros físicos do problema, a única escala de tempo que a gente consegue montar é m sobre b. Então, m sobre b é uma medida do tempo que leva para os efeitos do arrasto se manifestarem. Então, nota que se tiver um arrasto muito pequenininho, esse tal vai ser muito grande e vice-versa. Se a massa for muito grande, então o arrasto tem dificuldade de parar o corpo, de modo que esse tal também fica grande. E é muito importante a gente treinar e desenvolver maneiras de cada vez mais ter uma intuição das escalas relevantes nos problemas físicos. A gente já consegue ganhar uma intuição da solução mesmo antes de resolver propriamente a equação diferencial. Mas agora vamos passar para a solução. E, na verdade, essa equação nem precisa daquele aparato técnico todo que a gente botou. Ela é uma equação linear que aparece nos cursos de cálculo. Vocês já viram várias vezes a solução dela.
Mas vamos fazer pela ferramenta que a gente desenvolveu até para treinar ela. Ou seja, vamos obter a solução a partir das quadraturas que a gente obteve nos slides anteriores. Primeiramente, vamos focar aqui no primeiro passo, é a gente integrar 1 sobre f, como a gente tinha visto. E nesse caso, esse f de v' vai ser menos bv', né, que é a força. Então eu substituo isso aqui dentro. E aí o menos b eu já posso passar para o lado esquerdo. E aí aqui já fica com menos t sobre tal. Então já está aparecendo aqui a escala de tempo que a gente comentou anteriormente. E do lado direito eu fico com a integral de dv' sobre v'. E essa é uma integral conhecida. O valor dela vai ser a logaritmo natural aqui de v de t sobre v0. Então, pausem o vídeo, façam esse cálculo, é um cálculo importante. E quando a gente inverte aqui, só tomando a exponencial dos dois lados, a gente vê que a velocidade como função do tempo vai ser um v0 elevado a menos t sobre tal. Isso aqui, então, é exatamente aquela função xi que a gente tinha falado. Ele é a função de v0 e de t sobre m. Nota que esse tal, se você abrir, ele é proporcional ao m, tá? E aqui tem várias discussões importantes, que é a gente analisar os casos limites, justamente. Então, por exemplo, o que acontece se o t, se ele é muito menor do que tal? Se o t é muito menor do que tal, isso significa que, para uma primeira aproximação, esse v de t é v0. Ou seja, se você tem um tempo muito pequeno comparado ao tempo que o arrasto precisa para se manifestar, isso significa que você vai seguir inicialmente a MRU, que é compatível realmente com a nossa intuição física. Por outro lado, se você tiver um tempo muito maior do que tal, aí essa exponencial zerou. Então, se o tempo é muito maior que o tempo que o arrasto precisa para se manifestar, nesse tempo o arrasto já freou completamente o corpo e o V vai ter tendido a zero, tá? Então, esse tipo de análise a gente vai fazer muito ao longo do curso e é importante a gente treinar. Por fim, a gente pode integrar diretamente aqui esse v de t e obter a posição, tá? Basta integrar essa função. Pausem o vídeo, tentem demonstrar que o x de t é dado por essa expressão daqui e tentem fazer o mesmo tipo de interpretação que a gente fez anteriormente, para tempo pequeno, tempo grande. Aqui a gente está sem perda de generalidade escolhendo o x de 0 igual a 0. E nota, portanto, que se o t vai para infinito, a gente tem que reobter o que a gente tinha antecipado por análise dimensional. Façam essa análise e qualquer dúvida levem para o nosso encontro. A gente, no próximo vídeo, vai usar as coisas que a gente discutiu aqui e avançar elas no problema de queda com resistência do ar, que é um problema fascinante, envolve vários conceitos importantes de física.